Olá pessoal, que satisfação poder estar com vocês em mais este quarto com Deus, podendo trazer uma palavra. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Como nos dias de Noé, que baseia-se em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que vendo o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos em que podemos nos comparar ao de Noé dentro da arca, apenas vendo a chuva ou ouvindo, talvez, porque o que estava acontecendo lá fora. Mas nós precisamos entender que esse tempo de Noé, ele se refere a 3 períodos. E nós vamos fazer esse estudo hoje em 3 etapas. A primeira etapa é antes do dilúvio, a segunda durante o dilúvio e a terceira após o dilúvio. Para esse período anterior ao dilúvio, eu quero me lembrar de uma cena que aconteceu comigo há aproximadamente 4 anos e pouco. Existe um evento meteorológico chamado Russo, e é muito interessante este evento, que ele é como se fosse uma neblina que surge do nada e passa, depois vai embora, é rápido. E eu estava num determinado local, despreparado para aquela situação, quando de repente eu vi aquele evento vindo na minha direção. E quem conhece esse evento sabe que é uma neblina muito gelada. Eu naquele momento estava de sandália, de bermuda, uma camisa de malha e não tinha para onde fugir. Procurei olhar para todos os lados tentando encontrar uma saída e não teve jeito. Ele chegou e veio passando como se estivesse cortando o meu corpo, e naquele breve momento, talvez ali uns 5 minutinhos, ele foi embora e eu estava completamente congelado, apesar de ter voltado ao clima normal assim que esse evento passou. Será que a gente está preparado para as coisas que chegam de surpresa na nossa vida? Olhar para alguns meses atrás, provavelmente nós ouvíamos falar da pandemia lá na China, e muitas vezes a gente ficava dizendo: o que está acontecendo lá, qual o problema lá, vamos orar por eles. E o que fizemos para entender que aquilo poderia chegar a nós? Quando nós pensamos como foi nos dias de Noé, nós precisamos entender que assim também aquele povo agiu. Noé pregou durante anos, não somente pregou dizendo para eles que um grande juízo estava para vir. Noé não somente anunciou para eles que Deus estava para trazer uma grande chuva, águas que iriam cobrir toda a terra. Noé mostrou a sua fé através da confecção da arca, mostrou através das suas palavras, e como Mateus registra, o povo casava, dava em casamento, ou seja, eles mantiveram toda a sua rotina. Não se preocuparam em momento algum com aquilo que estava por vir. É interessante pegar esse texto porque, assim como naquela experiência que eu relatei do meu momento com aquele evento climático, e agora também passando por esse tempo da pandemia, nós podemos ver isso com relação à vinda do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que assim será a vinda do Filho do Homem. Esses tempos que nos fazem refletir sobre grandes consequências como as que estamos atravessando, deve nos levar à maior de todas as consequências que virá um dia na nossa vida. Um dia nos encontraremos com o Senhor Jesus. Esse dia chegará. E muitas vezes nós não olhamos para esse dia como se fosse algo que nos trouxesse preocupação. Continuamos a nossa vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Mas olha só, o que você está fazendo hoje para se preparar para o dia da chegada do Senhor Jesus? Qual é o seu foco hoje naquele momento em que, quando Ele chegar e você tiver que encontrar frente a frente com Ele, como é que você está se preparando para esse momento? O Senhor Jesus, Ele vai chegar. Como a pandemia chegou, como o russo chegou,
como muitos eventos que às vezes a gente espera na nossa vida, chegam, passam e deixam consequências. O primeiro momento, a primeira mensagem que eu quero deixar para você refletir agora é exatamente isso. Como está a sua vida hoje? Sabendo que um evento, o maior evento de todos, um dia vai chegar. E esse evento se chama a volta do Senhor Jesus. Como é que você está se preparando para esse dia? Que Deus te abençoe.